Oi, professora alfabetizadora, seja bem-vinda a mais um vídeo. E hoje eu tô muito animada para esse vídeo, porque nós vamos falar de Ricardo Azevedo. Se você não conhece Ricardo Azevedo, eu te convido a conhecer as obras desse autor maravilhoso. É um autor brasileiro, ele é paulista, nasceu em São Paulo, tô aqui olhando algumas informações dele, e ele escreveu vários livros de contos. E tem um livro que eu sou apaixonada, que eu li com as minhas crianças do terceiro ano, se eu não me engano, ou do segundo ano. Acho que do segundo ano, que é Contos de Bichos do Mato. Gente, assim, as crianças amam. Por quê? Porque são contos muito bem escritos. E esse autor, ele tem uma forma de tornar as coisas tão engraçadas que, assim, é fantástico. Se você não conhece, eu te convido a procurar algum conto dele para você conhecer e levar para sua sala. Eu tenho certeza que as crianças vão amar. Se você tem algum livro de contos ou algum autor também que você gosta muito, deixa aqui nos comentários para eu poder conhecer. O vídeo de hoje eu preparei uma sugestão, na verdade, várias sugestões. Estou aqui com meu roteiro de atividades de alfabetização e letramento a partir do conto O Macaco e a Onça, de Ricardo Azevedo. Então, qual que é a proposta? A proposta é um planejamento completo de segunda a sexta-feira, com atividades de alfabetização e letramento a partir do conto O Macaco e a Onça, de Ricardo Azevedo. Vamos lá? Primeiro, eu quero te falar por que escolhemos um texto para trabalharmos atividades de alfabetização e letramento. Magda Soares, nesse livro aqui, que tem vídeo no canal falando sobre como ele é maravilhoso e 5 motivos para você ler, ela fala que o texto é o eixo central das atividades de alfabetização e letramento. Então, a primeira coisa é escolher um texto. Nesse caso, eu escolhi o conto O Macaco e a Onça. E, segundo ponto, partindo do pressuposto que as atividades de alfabetização e letramento precisam ser significativas, nós temos que pensar em uma forma em que essas atividades serão significativas para a criança. Então, não adianta eu só pegar um texto e simplesmente dar para minha criança. Tem alguém, algum autor que eu já li? Lembrei, é o Vasco Pedro Moreto. É um autor que eu gosto muito, que fala sobre avaliação e construtivismo também. E ele fala no livro dele, em um dos livros dele, ele fala assim, o texto, ele não pode ser um pretexto, ele tem que ser um contexto. E o que isso quer dizer? Não, quando você pega um texto, você tem que entender aquele contexto e utilizar aquele contexto a seu favor, não ser um pretexto. E mais uma vez, nesse caso, eu escolhi O Macaco e a Onça e foi fantástico. E quero dizer também que essas sugestões de atividades foram feitas por mim e pelas minhas alunas da Praxis, que é a minha formação para escolas. Então, em uma dos nossos encontros, as professoras, elas pensaram em como que a gente podia fazer atividades de alfabetização e letramento utilizando um texto. E aqui está o resultado desse encontro. Então, vamos para os dias da semana, ok? Na segunda-feira, nós pensamos em fazer uma roda de conversa, deixando muito claro a intencionalidade daquela leitura. Então, você vai sentar com as suas crianças e vai dizer a elas que vocês vão ler um conto do Ricardo Azevedo, que é um autor brasileiro que nasceu em São Paulo, e o que vocês pesquisarem sobre o autor, e vão dizer que vocês vão ler aquele texto para se divertirem, porque é um texto engraçado,
mas também que é para prestar atenção, porque depois vocês farão atividades sobre aquele texto. Isso, tem que deixar claro para a criança qual é a intencionalidade daquela leitura. A segunda estratégia na segunda-feira é você causar curiosidade. Pega a capa do livro, ou se você não tem o livro, tem apenas o conto, lê para as crianças o título desse conto, instiga, pergunta, o que vocês acham que vai acontecer? Ah, mas vamos pensar, o macaco e a onça. Será que a onça comeu o macaco? Por que eles estavam juntos na floresta? Qual a ligação desses animais? O que será que eles estavam aprontando? Então, instiga essa criança a pensar o motivo daquele título, a causar curiosidade mesmo. E uma estratégia bem legal é você anotar. E aqui corta uma pausa. Eu falo que toda professora tem que ter um diário de campo. O que é esse diário de campo? É onde você vai anotando as coisas que acontecem e que serve até para você ter ideias, para desenvolver sua criatividade em atividades e tal. Mas esse diário, o que você pode fazer nesse momento aqui? Você pode pegar e anotar as hipóteses que as crianças formularam dessa pré-leitura do conto. Então, você vai anotando ali para você não esquecer, porque lá no final você vai entender o porquê que eu tô dando essa sugestão. Então, aguenta aí. E a terceira estratégia é você ir lendo e causando curiosidade. Então, leia esse conto antes, se delicie lendo esse conto antes. E aí, você vai causando curiosidade na sua criança. Você vai dando pausas estratégicas e causar curiosidade mesmo. E se você achar que esse conto é muito longo, você pode até, por exemplo, ler um pedacinho dele em um dia e terminar no outro, e parar assim no ápice, onde as crianças vão ficar, meu Deus, o que será que vai acontecer? E elas vão ir para casa pensando o que o macaco aprontou com a onça, o que a onça aprontou com o macaco, e vai ser muito legal. Vamos para terça-feira. Na terça-feira, você vai fazer um banco de palavras com as palavras que rimam. Tem muitas palavras que rimam nesse conto. Então, você vai pegar e fazer um banco de palavras, pega um cartaz, uma cartolina e coloca banco de palavras do conto O Macaco e a Onça. E aí vocês vão fazendo essas palavras que rimam. E é interessante você destacar aonde está a rima dessa palavra. Outra coisa também é fazer um cartaz com as palavras que queremos descobrir. Por exemplo, nesse conto tem um animal que se chama queixada. Eu acho que é assim. Queixada. Isso. Eu nunca tinha visto esse animal. Daí, eu fui descobrir que ele também é conhecido por ser porco do mato. Então, eu já vi esse animal como porco do mato, não como queixada. Mas imagine que tenha um grupo de palavras que as crianças não conhecem. E ao invés de você já ir explicando o que são essas palavras, vocês aproveitarem esse momento e fazer um cartaz colocando as palavras que vocês querem descobrir. Para quê? Para que no decorrer do tempo, da semana, vocês vão descobrindo aquelas palavras ali. E é legal ter um espaço também para as crianças colocarem, né, o que significa. Então, vamos lá, tive uma ideia aqui agora. Imagine que você vai pegar, sei lá, umas quatro folhas de cartolina. E aí você vai colocar essas palavras que vocês querem descobrir pega um pedaço assim de folha de sulfite e anota. E cola lá nesse mural. Daí, você pode distribuir post-its para as crianças. Ah, Ana, não tenho post-it. Não tem mal. Pega folha colorida ou folha branca e as crianças vão anotando o que elas descobrirem. E daí elas vão colando
perto da palavra. Vamos supor que tenha 4 palavras. Talvez, se você tiver post-it colorido, você pode colocar, na palavra queixada nós vamos colocar os post-its rosas. Na palavra, sei lá, outra palavra que tem, agora não me vem aqui na cabeça, onça. Na palavra onça vai ser essa cor aqui de laranja, ok? Só uma sugestão. Próximo, ainda na terça-feira, tá? Trabalhar com diferentes espécies de animais com imagens reais. Então, pega esses animais que fala no conto, faz uma busca, pega imagens reais e leva para a sala para vocês trabalharem com essas diferentes espécies, onde as crianças podem colocar o que elas acham, curiosidades sobre o animal, tamanho, peso, se é um mamífero, o que é, qual a classificação do animal, qual é o corpo dele, e enfim. Ainda na terça, a última sugestão é a interpretação oral do texto, identificando personagens, títulos e pontos que vocês podem selecionar também. Na quarta-feira, a sugestão é vocês pegarem a biografia do autor Ricardo Azevedo e levar a biografia dele para vocês estudarem em sala. A próxima sugestão é pesquisar as dúvidas na internet, dúvidas que as crianças tiverem durante a leitura do conto, por isso que é importante o seu diário de nota, tá? E você levar para a sala através de prints. Pode ser print do telefone, print do Google. Quando a gente busca aqui, por exemplo, busquei aqui queixada, talvez você possa tirar um print dessa parte aqui, dessa parte informativa do próprio Google e levar. Ana, mas é preto e branco. Não tem problema. O que vale é a intenção. E olha como que nós estamos usando o letramento o tempo todo nessas atividades. O próximo ponto é instigar sobre o que as palavras significam. Então, é você levar um verbete do dicionário, é você ensinar as crianças a pegarem o próprio dicionário e pesquisar e levar as imagens reais dessas palavras. A próxima sugestão é destacar as vogais e consoantes das palavras do banco de palavras. Então, lá naquele banco de palavras que vocês fizeram, vocês vão destacar as vogais e as consoantes, passando por cima com a caneta de outra cor, colorindo ou fazendo grifos embaixo. Usem a criatividade. Na quinta-feira, nós temos duas sugestões. A primeira é fazer um cartaz dividido em 2 sobre os animais. De um lado do cartaz vai ter o que queremos saber. E do outro lado vai ter o que sabemos. Então, vamos supor que vocês estão trabalhando a onça. Então, de um lado, vocês vão colocar o que queremos saber sobre a onça. E do outro lado, o que já sabemos sobre a onça. E aí, você pode ser escriba e as crianças podem ir colocando as hipóteses delas, o que elas já sabem. Segunda proposta, trabalhar sobre animais através da ficha técnica. Então, você pode procurar uma ficha técnica de algum animal, tem inúmeras na internet, mas atenção, procure uma ficha técnica boa, tá? Não é essas fichas técnicas meia boca, não, porque essas não valem muito a pena, não. Então, pega uma ficha técnica bem estruturada, que tenha nome científico, sim, para mostrar para a criança o que é uma ficha técnica, o letramento aí. E vocês estudarem sobre aquela ficha técnica. E na sexta-feira, nós temos algumas sugestões. Aguenta aí, toma uma água, pega um café e volta. Sexta-feira, primeira sugestão. Colorir as imagens que rimam com as que não rimam. Então, vocês vão montar uma atividade estruturada, vai colocar as imagens e pegar a que rima, vai colorir da mesma cor, por exemplo, com a que rima, as que rimam colorir da mesma cor, entendeu? Tipo bala e mala, é um exemplo, tá? Não tem bala nem mala lá nesse conto. Lembrando que todas as atividades são relacionadas ao conto, ok?
Segunda proposta da sexta: trabalhar com sílabas, completar letras, colorir sílabas, contar sílabas, pode até trocar sílabas, às vezes, de lugar nas palavras e ver qual modificação, o que muda naquela palavra. Terceira proposta: trabalhar com as hipóteses que as crianças fizeram no texto. Lembra que eu falei para vocês anotarem lá na segunda-feira as hipóteses que as crianças tinham feito? Então é aqui que você vai pegar essa informação para você poder colocar. É verdadeiro? É falso? O que essa criança colocou? O que ela pensou? Realmente aconteceu? Então, por exemplo, a onça matou o macaco? Foi verdade? Foi mentira? Aconteceu? Não aconteceu? E o último é fazer um bingo de rimas. Então, você vai organizar as cartelas, as palavras que terão nas cartelas e as palavras que você vai tirar para a criança poder fazer essa associação das rimas. Eu espero que vocês tenham gostado dessas propostas. Se você teve alguma ideia aí durante esse vídeo, coloca aqui embaixo também, que vai agregar no planejamento de outra professora. E mais uma vez, escolham bons textos, escolham bons autores. A proposta desse vídeo foi mostrar para vocês que a partir de um texto, a gente fez uma grande variedade de propostas de atividades e não trabalhando só a alfabetização, mas trabalhando o letramento, que é o uso social da leitura e da escrita. Então, ao invés de usarmos só o conto, que é um gênero textual, nós utilizamos verbete, nós utilizamos aqui os cartazes, a ficha técnica, a biografia. Então, é mostrar para a criança como que conseguimos ler outros textos que vão de encontro a um texto só. Então, todas essas atividades, essas outras sugestões de textos partiram do conto O Macaco e a Onça. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e eu te encontro no próximo.